Iniciando mais um vídeo com a resolução da prova do concurso da Prefeitura de Juarez Távora, edital de 2019. O cargo é professor de Educação Básica 1. Essas questões estão na parte de conhecimento específico, vai da 31 até a 37, questões que envolvem assuntos de matemática. Questão 31, considere o seguinte sistema de equações lineares. A solução x e y que satisfaz esse sistema é... Então, a gente tem um sistema com duas equações e duas variáveis, duas incógnitas, o x e o y. E a gente quer resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, a gente precisa achar dois valores. Um valor para x, um valor para y, que resolva o sistema. Quando eu faço a substituição desses valores aqui nas equações, a gente vai ter as igualdades. Como é que a gente pode fazer isso? Existem duas maneiras para resolver um sisteminha 2x2 desse. A primeira maneira é por substituição. Então, você vem aqui, ó, pega essa equação aqui de baixo, por exemplo, e você vai isolar uma variável. A gente tem aqui, ó, que menos x vai ser igual a 3, e esse mais 4y vai para o outro lado como menos 4y, tá certo? Como eu tenho menos x, eu vou multiplicar a equação toda por menos 1. Menos x vezes menos 1, menos o menos da multiplicação dá mais. Então, a gente vai ter x igual 3 vezes menos 1, menos 3. E menos 4y vezes menos 1, mais 4y. Você percebe que multiplicar por menos 1 simplesmente altera os sinais dos números. Então, a gente isolou a variável x. Com esse isolamento, a gente vai na primeira equação e substitui a variável x por esse valor. E aí vai ficar uma variável só. Então, a gente vai ter 2 vezes... No lugar do x, vai ficar menos 3 mais 4y. Mais 3y igual a 5. Beleza. Esse 2 está multiplicando quem está dentro do parêntese. Então, a gente vai ter que distribuir, né? 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6. 2 vezes 4, que dá 8. Mas é 4y, né? Então, é 2 vezes 4y, dá 8y. Mais 3y igual a 5. Beleza. Aqui, ó, a gente vai ter que somar quem é semelhante. Desses três números aqui, os semelhantes são 8y e 3y, porque eles têm o y na multiplicação. Então, a gente vai ter 8 mais 3, 11y, igual a 5. E esse 6 aqui, ele está negativo. Quando a gente muda de membro na equação, passa para o outro lado, vai trocar a operação pela operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Então, a gente tem menos 6, passa para o outro lado, mais 6. E 5 mais 6 dá 11, né? Então, a gente tem 11y igual a 11. Esse y é um valor que eu quero descobrir. Só que esse valor, quando multiplicado por 11, isso vai ficar igual a 11. Que número que multiplicado por 11 vai dar 11? O número é o número 1. Então, o y vale 1. Achei o valor de y. Possíveis respostas aqui, ó, só tem para a gente a letra C. Porque, ó, o par é x e y. Primeiro número é o x, segundo número é o y. O y igual a 1, só a letra C, que é a resposta correta, tá? Para a gente achar, então, o valor de x, a gente faria o quê? A gente pegaria esse resultado que a gente encontrou, y igual a 1, e joga em qualquer uma das equações, tá? Vou jogar nessa daqui, ó, que já está isolada. Então, a gente teria x igual a menos 3 mais 4 vezes 1. Ou seja, menos 3 mais 4. Está devendo 3, mas tem 4 para pagar, vai ficar com 1 ainda de sobra, né? Então, x é igual a 1, y é igual a 1, está resolvido o sistema. Se você não sabe resolver assim, esse tipo de sistema linear, poderia usar simplesmente as alternativas, né? Pega o valor de x, substitui aqui, pega o valor de y, substitui e vê se dá certo. Por exemplo, aqui a gente teria 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Então, a letra A já morreu, né? A letra B, pega o 2. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes menos 1, 4.
3 vezes menos 1 é menos 3. 4 menos 3 dá 1. Não dá 5. Então, letra B morreu também. Letra D. 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 3 dá 9. 10 mais 9 dá 19. Também não é. E a letra E, ó, 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 3 vai dar 12. 6 mais 12, 18. Então, se você não sabe resolver o sistema de equação, usa um macetezinho das alternativas, né? Pega ali as alternativas e substitui. Pode ser mais demorado, né? Ou pode ser fácil, como a que a gente descobriu aqui nesse passo, estava só substituir o x. Então, poderia ser até mais rápido para resolver. Mas, da maneira matemática, uma das maneiras é essa. Você substitui, isola uma variável, substitui na outra equação. Questão 32. Um motorista realiza o seguinte teste em seu automóvel para verificar o consumo de combustível. Inicialmente, percorreu 16 km dentro de sua cidade e verifica que a taxa de consumo foi de 8 km por litro. Em seguida, percorre a mesma distância em um trecho de rodovia, quando a taxa de consumo mudou para 10 km por litro. Qual percurso gastou menos combustível? Qual percurso gastou menos combustível? Dentro da cidade ou dentro da rodovia? Ele andou a mesma distância, né? Então, ele andou 16 quilômetros na cidade, tá certo? E o consumo dele na cidade foi de 8 km por litro. Quer dizer o quê? Que a cada litro o carro anda 8 km. Então, para ele andar 16 km, ele vai precisar de 2 litros. E a cada 8 litros são 2 km. Na verdade, a gente vai dividir 16 pela quantidade pelo consumo, né? A quilometragem, 16 km, pelo consumo, que é 8 km por litro, isso vai dar justamente o consumo dele, que é 2 litros. Beleza. Agora ele andou a mesma distância e o consumo foi de 10 km por litro. Isso foi na cidade. Agora ele está na rodovia. 10 km por litro. Vamos lá. 10 km por litro, qual foi o consumo? Olha, 16 km. Só que o consumo foi de 10 km por litro. Então, na verdade, o consumo dele foi de 1,6 litros de combustível. Consumiu 1,6 litros. Então, na rodovia, o percurso que gasta menos combustível é a rodovia, com 1,6 litros de combustível. Na cidade gasta mais. Então, letra B é a resposta. Questão 33. As informações abaixo referem-se aos valores cobrados em reais pelo uso de água de acordo com as faixas de consumo em uma residência comum. Então, tá aí as faixas de consumo. Suponha que o consumo de uma residência foi de 25 metros cúbicos devido a uma vazão. E após o reparo, verificou-se uma redução de 6 metros cúbicos na medição seguinte, cobrada em nova conta. Pode-se dizer que na nova conta teve o consumo final reduzido para 19 metros cúbicos com ampliação de um desconto, com aplicação de desconto de R$ 4,10 no consumo. Foi reduzido, né? Porque diz aqui, ó, suponha que o consumo da residência foi de 23 metros cúbicos, devido ao vazamento. E após o reparo, verificou-se redução de 6 metros cúbicos. Então, reduziu o consumo. Na medição seguinte, então de 25 reduz 6, quer dizer que ele consumiu 19 metros cúbicos de combustível. De combustível não, de água. 19 metros cúbicos de água. Esse é o consumo. Então, a gente já elimina aqui de cara a letra B, que está dizendo que estabilizou o consumo, a letra C, que diz que aumentou, e a letra E está dizendo que reduziu para 6. O consumo não. Redução, verificou-se uma redução de 6 metros cúbicos. Não quer dizer que reduziu para 6 metros cúbicos. Então, letra E também errado. Então, a gente fica entre a letra A e a letra D. E aí a gente tem que verificar qual foi o desconto, né? Então, faixas de consumo até 10 metros cúbicos, o cara vai pagar aí 26,18. E aí vai acrescendo, né, o valor. Se ele está entre
10 e 11, aí aumenta, ele vai pagar mais 4,10 por metro cúbico. Se ele está entre 21 e 30, vai pagar 10,3 por metro cúbico. Se ele está de 31 a 50, 11,7. Então, ele consumiu 25 metros cúbicos. Então, está aqui, ó. Está nessa faixa aqui. Anteriormente. Então, 25 metros cúbicos vai pagar aí 10,23 por metro cúbico. Então, a gente vai ter que multiplicar 10,23 vezes 25. 5 vezes 3, 15. 5 sobe 1. 5 vezes 2, 10. Com 11. 1 sobe 1. 5 vezes 0 dá 0. Com 1. 5 vezes 1, 5. Agora com 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Aí vocês somam. 5, 7, 5, 5 e 2. Multiplicação com vírgula. Você faz a multiplicação normal. No final, você coloca a vírgula. Você vai contar aqui, ó, na sua conta, na sua operação, quantos números tem após a vírgula. Aqui tem 2. Então, no final vai ter 2 números após a vírgula. Então, o consumo foi de 225,75. Antes. Depois, com a redução de 6 metros cúbicos, ele vai pagar agora por 19 metros cúbicos. 19 se enquadra na faixa anterior, onde paga R$ 4,10. Na verdade, pensar nem fazer essa conta toda, né? Porque a questão fala do desconto por metro cúbico. Então, se eu já sei que ele vai pagar 19 metros cúbicos, a redução aqui do preço do metro cúbico para pagar 25 para 19 é só a gente subtrair, na verdade, 10,23 menos 4,10. Porque ele está falando da redução do desconto por metro cúbico e não do desconto final. Desconto final a gente teria que calcular quanto ele pagou ao todo por 25 metros cúbicos, quanto pagou por 19 subtrair. Só que aqui ele está o desconto por metro cúbico. Então é só fazer essa diferença da faixa. Então a gente tem 3 menos 0, 3. Lembrando que para subtrair com vírgula, vírgula abaixo de vírgula. 2 menos 1, 1. 10 menos 4, 6. 6,13, letra D. Questão 34. Uma loja de calçados parcela a compra em até 5 vezes no cartão de crédito e oferece um desconto de 10% para pagamento à vista. Um cliente antigo, cuja compra somou R$ 150, pede para parcelar o valor com desconto. E, para sua surpresa, é atendido. Determine o valor em reais de cada parcela paga por esse cliente. Então, o cliente nota que ele conseguiu parcelar, mas teve desconto no preço à vista. E o desconto foi de 10% em cima do valor que é R$ 150. Então, a gente tem que calcular a porcentagem de R$ 150. 10% é 10 sobre 100, vezes 150. O macete aqui é o seguinte, 10% é 1/10 de 100%. Então, para saber quanto é 10% de 150, tu divide 150 por 10. Seria um macete para a gente fazer aqui. Então, aqui, 10 vezes 150, por essa regrinha aqui que a gente tem, a gente está calculando 10% de 150. O que é 10 sobre 100, 10%, vezes 150. Para fazer essa conta, multiplica 10 vezes 150, que dá 1.500, e divide por 100. 1.500 por 100, R$15. Então, o desconto dele foi de R$15. E você poderia calcular de maneira mais simples, dividindo 150 por 10, porque é 10%. Se fosse 20%, 150 por 5, 20% é um quinto de 100%. Se fosse 25%, divide por 4, é um quarto. Então, descontei R$15. Antes eu ia pagar 150. Vou pagar quanto? Desconto, a gente subtrai. 150 menos 15 dá 135.
Esse é o valor que a gente vai pagar. R$ 135. Mas eu vou pagar em 5 vezes. Ó. Divide por 5. 13 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 13 sobra 3. Baixo 5. 35 por 5 dá 7. 7 vezes 5. 35 para 35 não sobra nada. O cidadão vai pagar R$ 27 aí nessa compra. Questão 35. Considere a seguinte equação cuja solução é x igual a 10. Determine o valor de m e assine a alternativa correta. A solução de uma equação é o valor que, quando a gente substitui a incógnita por esse valor, a gente percebe que a igualdade se torna verdadeira. Por exemplo, vamos pensar aqui, x mais 1 igual a 3. Qual o valor de x? O valor de x aqui é 2, por quê? 2 mais 1 é igual a 3. Então, 2 é a solução dessa equação. Torna a equação verdadeira. Não poderia ser 4, por exemplo. Se fosse 4 mais 1 igual a 3, isso aqui é falso. 4 mais 1 dá 5. E 5 não é igual a 3. Então, o 4 não é solução da equação. Então, se é solução, a gente substitui na equação e ela se torna verdadeira. Então, vamos aplicar esse fato aqui. A nossa equação é 3x menos 5m igual a x mais 15. A solução é 10. Então, a gente vai ter, lembrando que quando tem letra e número juntinho, sem nenhum sinal de operação, quer dizer que é multiplicação. Então, a gente tem 3 vezes 10 menos 5 vezes m igual a 10 mais 15. 3 vezes 10 dá 30. Certo? 5 vezes m, 10 mais 15, 25. Beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte, esse 30 está somando. Como assim está somando? Não tem nenhum sinal de operação aqui. Quando não tem sinal de operação, quer dizer que o número é positivo. Então, esse 30 ele vai passar para o outro lado. A gente vai isolar de um lado os números, simplesmente os números, do outro lado quem tem a letra, que é o m, que é a nossa incógnita. Então, esse 30 é positivo, vai ficar negativo. Operação inversa. 5m menos 5m vai ser igual a 25 menos 30. 25 menos 30. Quer dizer o seguinte, tu tem R$ 25, mas está devendo 30. Vai conseguir pagar essa conta? Vai conseguir pagar uma parte, mas vai continuar devendo, né? Vai continuar devendo R$ 5. Então, na verdade, tu vai ter menos 5m igual a menos 5. Menos e menos. Vou fazer aquele mesmo artifício da questão 1. Questão 1. Vou multiplicar a equação por menos 1. Por quê? Porque vai trocar o sinal. Menos com menos dá mais. 5m menos 5 vezes menos 1, 5. Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 5? É o 5, é o 1, né? 1 vai ser o valor de m. Resposta, letra A. Questão 36. Um número acrescido de seu dobro e em seguida subtraído de sua metade é igual a 150. O número em questão é. Questão aí de equação do primeiro grau, só que a gente tem que montar essa equação. Então ele diz o seguinte, um número. Não sei quem é esse número, chamado x. Acrescido. Acrescido quer dizer que é somado, né? Somado com quem? Com o dobro, o seu dobro, o dobro de x. E em seguida, subtraído de sua metade. Subtraído, perfeito, menos. Sua metade. Metade de quem? Do número, que é x. Metade a gente divide por 2. É igual a 150. A nossa equação do primeiro grau. Qual é esse número, né? Vamos lá. Vamos somar os semelhantes. Aqui a gente tem x mais 2x. Isso vai dar 3x. Menos x sobre 2. Igual a 1, igual a 150. Beleza. A gente tem 3x menos x sobre 2. Para fazer essa continha aqui, perceba que a gente tem uma fração, que é x sobre 2. Para a gente subtrair frações, a gente precisa ter mesmo denominador. O denominador aqui fica embaixo. O denominador aqui é o 2. Aqui não tem. Quer dizer que é o 1, quando não aparece, tá? Então, denominadores diferentes. Como é que a gente faz para subtrair?
A gente pode pegar essa fração 3x sobre 1 e multiplicar ela por 2, tanto no numerador quanto no denominador. 3 vezes 2 vai dar 6x e 1 vezes 2, 2, menos x sobre 2 igual a 150. Agora, os denominadores estão iguais. Para somar e para subtrair frações o mesmo denominador, a gente simplesmente repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 6x menos x dá 5x, igual a 150. Tá? Beleza. Agora, como é que a gente vai resolver isso? Esse 2 está dividindo, né? Então, ele vai mudar de membro, passar para o outro lado, trocando a operação pela operação contrária da divisão. O contrário da divisão é a multiplicação. Então, a gente vai ter 5x igual a 2 vezes 150. 5x igual a 300. Agora, esse 5 está multiplicando o x, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. 300 dividido por 5. Que vai dar 60, né? 60 vezes 5, 300. E a resposta é a letra E. Última questão, 37. O valor inicial de 10 mil foi aplicado a juros simples, com taxa de 2,5% ao mês. Qual será o rendimento após 6 meses? Quando ele diz assim, qual será o rendimento, quer dizer qual será o juros, né? Gerado por esse investimento. Investimentos na taxa de juros simples, a gente tem uma formulazinha para calcular os juros. É o valor, né? O valor, a remuneração desse investimento. Os juros, ele é o capital, que é quanto você aplicou, quanto você investiu, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, nossos juros, nossa remuneração, vai ser 10 mil vezes a taxa. Perceba que a taxa é 2%, 2,5% ao mês. E o tempo é 6 meses. Isso é importante. A taxa e o tempo tem que casar. Se é mês, tem que ser mês. Se é dia, tem que ser dia. Se é ano, tem que ser ano. Se é semestre, tem que ser semestre. Certo? Tem que casar o tempo com a taxa. 2,5%. Lembrando, porcentagem é sobre 100, tá? Então, isso aqui é 2,5 sobre 100. Vezes 6 meses, que é o tempo. Então, tá aí. A gente pode multiplicar todo mundo aqui em cima. 10 mil vezes 2,5. Isso vai dar 25 mil. 25 mil vezes 6 vai dar 150 mil. Dividido por 100. Para dividir por 100 é bem fácil aqui, ó. Corta o zero. 0 com 0, 0 com outro. Cortar o zero é a gente fala de simplificar a fração. É uma forma de falar de simplificar a fração. O que eu estou fazendo aqui é simplificar, é dividir em cima e embaixo por o mesmo número. No caso, eu dividi por 100. Aí embaixo a gente vai ter 1, em cima, 1.500. 1.500 dividido por 1 é o próprio 1.500. 1.500 é a resposta, então, a letra B. Esse é o juros. Assim a gente encerra a resolução das questões dessa prova, aplicada em 2019.